Muito bem, você já configurou os setores. Agora está na hora de cadastrar todos os colaboradores da sua organização. E para isso, você vai vir aqui. Menu, colaboradores. Bom, como lá nos setores você viu, aqui eu já tenho alguns exemplos de colaboradores cadastrados, mas eu vou te mostrar do zero. A primeira coisa que eu preciso te falar é que existe 3 tipos de usuário. O primeiro é o administrador, o segundo é o supervisor e o terceiro é o usuário comum. Qual é a diferença entre eles, Alex? Aqui, ó. Vou deixar na prática para vocês. Os usuários, eles vão visualizar todos esses ícones aqui. Já o supervisor, ele vai visualizar todos esses ícones mais a campanha. E o administrador, ele tem total autonomia da plataforma. Então, ele consegue ver tudo. Tudo bem? Essa é a diferença, tá? Tem outras diferenças, mas só na prática e em outros vídeos eu explico isso com mais detalhes. Nosso foco aqui é o quê? Cadastrar colaborador. Cadastramos os setores, agora vamos cadastrar um colaborador. Clicando em adicionar colaborador, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o nome do seu colaborador e vai colocar uma senha. Aqui já vem uma senha padrão, mas você pode colocar a senha que você achar melhor. Uma vez que você colocar esse nome e essa senha, o e-mail, eu aconselho que seja um e-mail válido, um e-mail que realmente exista. Porque se o teu colaborador, por acaso, perder a senha, esquecer a senha de alguma forma, ele mesmo consegue recuperar a senha. Ele não vai precisar ficar te perturbando como administrador ou perturbando o administrador para poder recadastrar essa senha. Entenda, essa é uma parte que só depende de vocês mesmos. Não precisa acionar o suporte para isso. Por isso, o ideal é colocar um e-mail válido. Alexandre, se eu, por acaso, colocar um e-mail qualquer, eu não vou conseguir logar na plataforma? Vai conseguir sim. Se você botar lá qualquer nome, arroba, qualquer provedor, você vai conseguir. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se por acaso você perder isso, você não vai conseguir recuperar a senha. E aí você vai ter que entrar em contato com o seu administrador. Tudo bem? Então, beleza. Aqui você vai colocar aí qual é o cargo dele. Administrador, supervisor e usuário. Não tem limite, tá? Você pode ter todos os seus colaboradores como administrador, você pode ter alguns administradores, alguns supervisores, a maioria usuário, pode ser um administrador e tudo usuário, estratégia sua, tá bom? Continuando. Aqui, onde você está vendo setores, por que eu pedi para você primeiro cadastrar os setores? Para quê? Para que eles já apareçam aí. O que acontece é que se você cadastrar o colaborador antes, não vai aparecer os setores e aí vai te gerar ali um retrabalho. Você vai ter que voltar depois aqui nos colaboradores para colocar. Então aqui, se você colocou, né, por exemplo, Alexandre, aqui colocou e-mail e vamos supor que ele seja do setor comercial, o que vai acontecer aqui? Ele vai só atender os clientes que escolherem o setor comercial. Ponto. Mas se ele for de dois setores, tudo bem, ele vai visualizar os clientes que chamarem e na hora que eles escolher entre comercial e suporte técnico, independente de qual for, você vai estar visualizando. O que vai acontecer? Se por acaso você não for do setor, é você não ver esse chamado. Tudo bem? Bom, a gente entende que um sistema de multiatendimento ele foi feito para quê? Para organizar. E cada um no seu quadrado. É aqui que você define isso. Conexão padrão. É o NeoZap, porque a gente só tem uma conexão. Na parte de conexões, eu explico direito o porquê você tem que escolher uma conexão aqui. Continuando aqui mais embaixo, na parte de liberações, você vai ver o ticket sem setor. O que acontece quando ele estiver desabilitado ou habilitado? O cliente, ele vai lá e te chama. Oi, ele recebe uma mensagem de saudação e aparece para ele os setores para ele escolher. Só que o cliente, o que acontece? Ele não escolhe um setor e ele fica ali preso. Ali aberto, ele não escolhe o setor, e aí, quando essa opção ela não está habilitada, você não vê esse chamado acontecer. Quando você habilita, você vai ver que o cliente está lá. Ele chamou, deu um oi, o robô ele atendeu, só que o cliente não escolheu a opção. E aí ele fica ali preso e ninguém consegue tirar ele dali, a não ser o administrador. E aí você habilita isso para que a pessoa consiga visualizar e chamar o cliente no atendimento. A qualquer momento que você chamar ele no atendimento, o robô ele para de fazer qualquer função que você tenha determinado, porque ele entende que agora é você que está atendendo. Continuando.
Espiar a conversa. Antes de você aceitar o atendimento, você quer dar uma olhada para saber o que o cliente falou para que você já vá com a solução. Essa é uma opção legal para você deixar ativo. Ver atendimento de outros setores. Olha, a política ela varia de empresa para empresa. Tem empresa que gosta que os outros setores visualizam as conversas, mas tem empresa que não gosta de compartilhar esse tipo de informação. Bom, como eu falei e como eu sempre falo, a estratégia é sempre sua. Não vejo problema, mas tem gente que vê. E tá tudo bem, não tem nada de certo e não tem nada de errado. Aqui, se você deixar ativado, significa que outros setores, quando você abrir um atendimento, estiver conversando com um cliente lá, e aí você transferir isso para um outro setor, o que vai acontecer? Esse outro setor aí não vai visualizar a conversa do setor anterior. Tudo bem? Parece complicado, mas quando a gente colocar isso na prática, eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Transferir antes de aceitar. Bom, aqui, quando você está no meio do atendimento, você quer transferir o cliente, você pode transferir sem aceitar. Lembrando que quando você aceita o cliente, ele vem, você atende ele e aí depois você transfere. Quando esse botão tiver... Quando ele estiver ativo, o que vai acontecer? Você vai lá, vai olhar a conversinha e você vai ver que essa conversinha não tem nada a ver com o teu setor. O que você faz? Transfere logo direto. Pronto, rápido e objetivo. Desabilitar a assinatura. Assinatura é aquele nomezinho que toda vez que você fala com o cliente, teu nome está em cima. Você pode deixar essa opção ativa. Acho interessante o cliente saber com quem ele está falando. Agora, por último aqui, notificações administrativas. Temos duas, notificações detratoras e notificações SLA. A primeira é a seguinte: se a sua empresa tem uma política de avaliação, toda vez que termina um atendimento, você solicita uma avaliação para o teu cliente e, por acaso, esse cliente ele não fica satisfeito e coloca uma nota 2 estrelas para baixo, você como administrador, você vai receber uma notificação com a visualização para ver esse ticket e ver esse atendimento para saber o que aconteceu. Talvez tenha acontecido um desentendimento ou alguma coisa não foi resolvida ali. E o cliente ele avaliou com uma nota baixa. Você, como administrador, que cuida da cultura do seu atendimento, vai dar uma olhadinha para ver o que ele pode fazer para poder ajudar esse seu colaborador. Isso sim é uma notificação detratora. Depois, notificação SLA. A notificação SLA é uma notificação para o administrador saber o porquê o cliente não está sendo atendido. Então, o que acontece às vezes? Você é um contador, você é um empresário, você está muito ocupado, tem uma série de coisas para fazer. E é claro, você vai lá e atende rapidamente o cliente e acaba se distraindo. Por quê? Porque você está atolado de tarefas. E aí, você configurou a plataforma para um determinado tempo. Se esse tempo ele expirar, uma notificação SLA é disparada para o administrador e o administrador tem acesso a esse ticket, a essa conversa, para entender por que você não respondeu ao cliente. Isso é uma forma que a gente tem de poder evitar que os atendimentos se percam pelo dia a dia, né? E aí você acaba mantendo isso muito bem organizado, muito bem vivo na sua equipe. Tudo bem? Essas funções, essas notificações, elas são administrativas. É para o administrador, não é para o usuário. Tudo bem? A intenção, pessoal, aqui é ajudar na experiência do atendimento e não ficar fiscalizando o tempo do atendimento. Tudo bem? Essa ferramenta serve para isso. Pessoal, e é isso. Aqui é a parte aonde a gente configura, é onde a gente adiciona os colaboradores. Eu vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês aqui por exemplo, Arthur Dias, tá vendo? O nome dele, a senha já foi configurado, tá aqui um e-mail, nesse caso aqui ele é um administrador, tudo padrão aqui. E é isso. Pessoal, vamos para a próxima aula para a gente continuar a configurar o NeoZap.